Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar da página 76 e 77, aulas 3 e 4 da apostila Aprender Sempre, monômios e polinômios. Primeira coisa, o que é um monômio? O monômio, ele possui um coeficiente numérico e as letras que são a parte literal. Ele tem apenas um termo. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. O primeiro é 2x ao quadrado. O 2 é o coeficiente e o x ao quadrado é a minha parte literal. Eu tenho apenas um termo, tá? No exemplo número 2, eu tenho raiz quadrada de 5ax. A raiz quadrada de 5 é o meu coeficiente numérico. O meu AX é a parte literal, certo? Nesse aqui, B ao cubo, YZ ao quadrado. Quando eu não tenho número aqui na frente, significa que ele vale 1. Então, o meu coeficiente nesse caso é 1, tá? Meu coeficiente numérico nesse caso é 1. Embora ele não apareça ali, meu coeficiente vale 1. E o b ao cubo yz ao quadrado é a minha parte literal, certo? Então, olha, o monômio ele tem apenas um termo, com coeficiente e parte literal. Já os binômios possuem dois termos. Tá vendo que tem um sinal aqui no meio? Serve para separar os dois termos. Aqui eu não tenho número, então meu coeficiente vai valer 1 e o ax ao quadrado é a minha parte literal. Aqui a mesma coisa, não tenho número na frente, isso significa que o meu coeficiente vale 1. Então, olha, coeficiente e parte literal. Por que chama binômio? Porque tem dois termos separados por um sinal de mais ou de menos, de soma ou subtração. Nesse caso aqui, também tenho dois, porque é um binômio, tenho dois termos. O 5 é o coeficiente, o c ao cubo d aqui é a parte literal. Desse lado, o menos 4 é o coeficiente e o AB parte literal. Então, é importante que vocês saibam identificar o coeficiente numérico e a parte literal. Nós estamos falando dos binômios, eles têm dois termos separados, por mais, soma, ou por menos, subtração. Nesse caso, o coeficiente é o menos 2 e o AB é a parte literal. Aqui, o 3, coeficiente, o AX, parte literal. Então, é sempre assim, tem o coeficiente e a parte literal, na maioria das vezes, tá? O trinômio, eles possuem três termos, olha, 1, 2, 3, separados por menos, nesse primeiro caso, por menos, por um sinal, por uma subtração e por mais, por uma soma. De novo, o número é o meu coeficiente, o x ao quadrado aqui é a minha parte literal. E assim acontece em todos. O 3 é o meu coeficiente, o menos 3, né? Coeficiente, o x ao cubo, parte literal. O 5 é o coeficiente, o x, parte literal. Aqui no outro também tem três termos, por isso é chamado trinômio. O 2 é o coeficiente, o y a quinta é parte literal. Aqui é a mesma coisa, 4 coeficiente, y ao quadrado, parte literal. Menos 2 é
coeficiente numérico, o y, parte literal. Então, olha, monômio tem apenas um termo, binômio, dois termos, sempre separado pela soma ou subtração. Trinômio tem três termos, tá? Três termos. E polinômio, quatro ou mais termos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, separados por uma soma e, nesse caso, né, tenho duas somas e uma subtração. Então, mesma coisa, o 2 aqui, nesse caso, é o coeficiente xy, parte literal. 4, coeficiente x² y, parte literal. 5, coeficiente xk, parte literal. Menos 2, coeficiente xy², parte literal, certo? Então, o polinômio eu tenho 4 termos ou mais. Agora, exemplos de problemas. Vocês vão utilizar esse aqui na aula de quinta-feira, mas eu já vou explicar nesse vídeo aqui. Em uma papelaria, um lápis custa X reais e uma caneta Y reais. Sabendo que Jussara comprou 3 lápis e 2 canetas, represente o gasto da compra. Presta atenção que é só para representar, tá? Não é para resolver. Vocês não têm o valor de X e nem de Y. Então, vamos lá. Ela comprou 3 lápis. O lápis custa X reais. Então, 3x mais 2 canetas. A caneta custa Y reais. Então, 2y. E vai ficar assim, só representado. Nós não temos valores nem para X e nem para Y. No segundo exemplo, é assim, Juliana comprou 2 trufas que custavam X reais cada e pagou-os com uma nota de 50 reais. Represente o troco da Juliana. Então, ela tinha 50 reais para pagar as 2 trufas. Se é para representar o troco e ela pagou as 2 trufas, então é menos, né? E cada trufa custava X. Então, 50 menos 2x. Também é só para representar, certo? Prestem atenção no coeficiente numérico, na parte literal, no monômio, binômio, trinômio e polinômios. Vocês vão conseguir resolver todos os exercícios. Um bom dia para vocês!